Bem-vindos ao Rebanho das Ovelhas Elétricas. Eu sou Erlan Tostes e hoje estou reunido com meu amigo Éder Jardini para conversar sobre uma série maravilhosa, uma adaptação da minissérie do James Clavell, um romance best-seller, e fala da gloriosa saga do Japão. A gente está falando sobre Shogun, mas antes eu quero deixar o Éder se apresentar, falar um oi para vocês. E aí, Éder, como é que você está? Oi, Erlan. Boa noite, pessoal. Aliás, bom dia, boa noite, boa tarde, onde você estiver, né? No horário que você estiver. Muito bom estarmos aqui para falar dessa verdadeira obra de arte, Shogun. Tamo junto aí, Erlan. Grande abraço para todos. O pessoal tem pedido muito anime aqui no Ovelhas Elétricas, a gente tem atendido, feito um especial One Piece, vem por aí, a gente vai falar de Frieren, vamos falar aí de mais animes, mas enquanto isso vamos tocando em séries, mesmo que seja baseadas em um romance de um autor britânico sobre o universo do Japão, mas esse romance adaptado para série que passa no que é Star Plus, né, ou no Disney Plus, é no Disney Plus, né? Star Plus já era, né? Agora Star Plus Star entrou Plus pra Disney agora. Tá tudo na família Disney. Foi assimilada. Mas é uma série muito boa. Eu achei 10 episódios. Eu achei pouco. Apesar de 1 hora cada, eu achei pouco. Eu fiquei com um gostinho de quero mais. Mas a gente vai falar sobre ela, sobre todos esses pontos. Você que assistiu, sinta-se à vontade, a gente vai conversar bastante sobre essa série. Se você não assistiu, bom, fica aqui o alerta de spoiler, vamos falar sobre a série do primeiro ao último episódio, então tem revelações, tá bom? Vamos falar quem morre, vamos falar quem não morre, vamos falar o que acontece com cada um, quem enfia uma espada no próprio intestino e rasga, vamos falar sobre tudo, tá? Shogun é uma minissérie, uma adaptação maravilhosa, né? Vamos falar sobre tudo que o Toranaga fez e o que ele não fez para os seus próprios interesses. Então, fica com a gente, vamos conversar sobre essa série maravilhosa. Então, Erlan, falando então aí, né, pro pessoal que gosta dos animes, eu começo assim já falando que na minha infância eu acompanhei alguns animes, mas atualmente ando bem cru, né? E quando eu vejo alguma coisa assim, talvez assim, muito oriental, talvez eu tenha um pouco de preconceito, tá? Mas caramba, que bela surpresa foi assistir essa saga gloriosa aí, né? Até me deu mais ânimo para rever os meus conceitos, né? Mas começando aí, Erlan, a repercussão, a recepção dela, né, na grande mídia foi muito boa, né? Poucas pessoas falaram mal. Aliás, o pessoal tá cravando aí que vai ser, junto lá com o Bebê Rena, né, a grande ganhadora aí dos prêmios, né? O que o pessoal, assim, de maneira geral, eu achei interessante, Erlan, é essa ideia do pessoal ter conseguido realmente trazer aquele, né, aquele ambiente daquela época. Só para você ter uma noção, eu estava vendo uma pessoa que comenta, uma mulher, esqueci o nome dela, acho que o sobrenome dela é Boscov, é uma famosa aí. E ela estava dizendo o seguinte, que acho que é Isabela Boscov, acho que é isso. É isso mesmo. Ela estava dizendo que o pessoal trabalhou em cima, foram escritores americanos que escreveram a série e tal, e eles já foram com aquele cuidado, né, com aquela ideia mesmo, para que a série fosse bem assim, um clima japonês, né, para que realmente não ficasse aquele olhar americano sobre a cultura japonesa, mas a ideia é uma série japonesa, né, levar o pessoal para aquele contexto. E a Isabela estava comentando que quando o pessoal, os autores, entregaram lá os escritos da série para a consultora japonesa, para uma autora japonesa que estava dando consultoria, disse que ela olhou, leu tudo e disse: puxa, que legal, agora a gente pode começar do zero, vocês estão começando a entender a ideia. Então foi assim, realmente um primor muito grande para que a série funcionasse bem, para que a gente de fato entrasse na cultura japonesa, né? Não é aquele olhar pedante de fora, né? E eu acho que talvez nós cristãos, às vezes a gente sofre com isso, né? Porque tem gente que olha pra gente de fora, mas agora também já está começando aquela outra ideia, né, Irlan? A gente também está começando a olhar as pessoas de fora e a gente não está conseguindo penetrar nas culturas, né? Enfim, isso aí fica para uma reflexão aí.
Mas assim, olhando nessa questão de qualidade, Erlan, o que que você acha? Como que você viu? Você falou que ficou com um gostinho de quero mais, né? E aí, o que que você tem para dizer pra gente sobre essa série? Então, eu não li o livro, eu fui conhecer a história somente pela série, então fui cru. O que me impressionou é a qualidade da direção, qualidade dos shots, né, as imagens, a fotografia é maravilhosa, uma reconstrução ali daquele século 17, né, 1600 e pouquinho, 1601, 2. Então é algo que a gente consegue sentir aquele ambiente pútrido de um navio que está há semanas ou meses no mar, e a gente sente aquela navegação, aquele cheiro ruim, aquele ambiente úmido, e ninguém mais enfim, com esperanças de sobreviver ali. A gente consegue perceber a mudança de clima saindo do oceano, chegando na costa do Japão, e já é uma coisa bem conturbada, porque eles saem de lá já muitos para ser executados, aí a gente é apresentado um choque cultural muito grande, e vem uma delicadeza na roupa, delicadeza na higiene, uma delicadeza presente nos movimentos, na polidez que existe e na brutalidade enfim, das punições capitais existentes ali. Tem aquele Yabushige, né? Ele faz até poesia sobre morte. Enfim, a gente vai vendo detalhes tão pequenos e ao mesmo tempo enriquecedores para a construção do universo. É uma série extremamente bem produzida, visual incrível, cenários lindos, figurinos fidedignos para a época. Para quem gosta de história, prato cheio. É sobre cultura japonesa em detalhes, ainda que seja pelo olhar de um britânico. Tem um choque religioso forte, inclusive a gente vai conversar sobre isso, mas me revira o estômago ver essa guerra entre católicos e protestantes ali. Enfim, são cristãos e brigando e querendo se matar. Isso me dói muito. Assim, o primeiro episódio já, né? O piloto é sensacional. Os outros episódios têm suas particularidades, tem uma história que precisa ser contada e precisa ser evoluída, mas é no piloto, que há uma liberdade maior para o diretor mostrar o máximo para fisgar uma audiência, né? Então, assim, é uma série muito boa, espetacular. Eu fiquei muito, muito feliz em ter assistido essa série do início ao fim. Eu demorei 2 ou 3 dias, eu acho, porque eu assistia só quando eu chegava em casa do trabalho. Eu via 2 ou 3 episódios, já morrendo de sono, então eu consegui matar tudo, acho que em 3 dias. Foi maravilhosa, então é uma recomendação, você que tá topando ouvir o Ovelhas aqui sem ter visto, cara, assiste, vai lá ver, é maravilhosa, vale muito a pena. Você tá falando agora e eu tô me tocando, assim, nessa questão da experiência, né? A série, se ela fosse apenas uma série que não tivesse uma história por trás, etc e tal, só essa experiência que você tem com ela, né? Já vale a pena. E aí eu tava lembrando, de fato, quando eles estão lá no navio, quase que apodrecendo, já morrendo, cara, eu não acreditava que dali sairia o núcleo da história, porque parecia que eles iam morrer, né? Eu tive a sensação, os caras estão morrendo, acabou, né? O que será que eles vão fazer nessa história, né? Porque tem que ter algum ocidental aí nessa história, né? E, de fato, os caras conseguiram muito bem, não é à toa que a Disney conseguiu aí padrão Disney, né? E não é à toa que eles conseguiram 9 milhões de espectadores já para o episódio de estreia, né? E se tornou a série mais assistida do FX, né? Que é o selo lá que eles usam da Disney para essa produção, é a produtora da Disney, né? E assim, é interessante remeter à série dos anos 70, né? Eu estava até pesquisando um pouco, eles diziam que nos anos 70 foi uma das séries mais assistidas, né? Era de fato assim, tinha muito destaque. E os caras foram lá, compraram a ideia, tiveram a coragem, né, de pegar uma série muito famosa e conseguiram de fato produzir algo muito bom. A beleza da série ali, a capacidade artística, as paisagens, como você falou, né, a direção de fotografia. Puxa vida, é uma série de fato, como o Erlan disse, assista, vale a pena, vale a pena. Bom, uma coisa interessante da série, Erlan, é que ela é uma série assim que você fica o tempo todo esperando, agora vai ter guerra,
né? A gente fica esperando a briga, né? Mas ela vai ali naquela tensão, né? Vai, não vai, o que vai acontecer, quem vai morrer, quando vai ter né, o apogeu. Teve gente, inclusive, que reclamou que é uma série meio parada, né? Mas eu, particularmente, senti assim, muito a questão da conspiração, aquela tensão, assim, né? O que vai ser, o que não vai ser. E esses caras conseguiram a arte de fazer do anticlímax o clímax, né? Porque eles inverteram a coisa, em vez de ter um clímax, né, não, eles vão fazendo do próprio anticlímax a preparação, e no final das contas, né, sem querer dar spoiler, mas já dando, não tem aquele grande clímax na série, né? Na verdade, ela vai aquele tempo todo, e aí quando você olha para trás, você fala, puxa vida, valeu a pena não ter o clímax, porque dessa forma como eles contaram a história, né, deu para, enfim, prendeu a gente, né, e enfim, a gente acaba ficando ali, né, o tempo todo naquela tensão, e enfim, só mesmo assistindo, só mesmo olhando lá. O que você achou dessa questão deles trabalharem dessa forma? Como eu não conhecia a história, então eu realmente fui fisgado pela estratégia da direção da série, que era tentar te colocar esse clímax aí, essa construção, essa tensão sobre a guerra iminente que iria acontecer entre as famílias ali no Japão, e onde o Jack ia estar no meio disso tudo, né? E, enfim, a Mariko, se vai ou se não vai, o que vai acontecer e tal, e as coisas iam postergando e tal, até que vem esse anticlímax, né, que chega no final, não tem essa grande batalha, essa grande explosão, não tem, e eu achei maravilhosa, essa resolução, que não é bem pacífica, né, mas exigiu sangue, né? Aqui o spoiler vai comer solto, tá? Então, no Ovelhas. Enfim, a morte da Mariko é a grande chave para que haja libertação da família real. A ideia do Toranaga, ele joga a longo prazo, né? Pensando muito mais a opinião pública do que necessariamente em conflitos e guerras. Ele usa do luto 2 vezes, luto do filho dele, luto da Mariko, para poder ganhar tempo. Sabe que o traidor vai se unir ao Jack para poder se virar contra ele. Ele tá sempre assim, 3, 4, 5 passos à frente dos seus adversários. Ele é um jogador de xadrez nato. Eu entendo quem critique, quem fale, tava esperando algo que nem Batalha dos Bastardos lá do Game of Thrones, tava esperando que nem a batalha no Abismo de Helm, a batalha final lá em Mordor, em O Senhor dos Anéis. Eu queria algo maravilhoso, uma grande batalha, e não houve grande batalha, e eu acho que essa é a grande sacada, esse é o diferencial de Shogun, e faz ser uma série digna de um episódio do Ovelhas Elétricas. É o que torna Shogun surpreendente, né? A questão de que não há um momento estrondoso, mas há vários momentos de tensão, de estratégia. Antes de você falar da questão do xadrez, eu estava pensando nisso. Poxa, o Toranaga é o verdadeiro jogador de xadrez, né? E o pessoal soube explorar isso, né? O pessoal o pessoal que produziu a série, né, que investiu aí, soube explorar muito bem isso e obteve sucesso. Você até falou que teve saudade, né, e achou que foi pouco, né, que foram poucos episódios e tal, e parece que já estamos aí com mais 2 temporadas, pelo menos, contratadas aí, planejadas, né. O pessoal só não sabe como é que vai fazer, o spoiler, sem a Mariko, né. Você já deu spoiler aí, mas o pessoal não sabe como vai fazer sem a Mariko para ter 2 temporadas, né? Porque sim, o personagem da Mariko é fora de série. Mas então vamos falar aí dos personagens. O Blackthorn, que é o Anjin, né? Que é o nosso inglês lá, né? Que entra e que você acha que vai ocupar o papel principal e de repente, o spoiler de novo, né? Vamos parar de falar que vai ter spoiler, porque vai ter spoiler mesmo. Mas, de repente, o Anjin se demonstra o camarada que é o bobo da corte, né? Que é o cara que é usado ainda de maneira mais plena pelo Toranaga, né? E até nem faz muito sentido, né? Porque ele não tem muito a oferecer. Ele vem com essa ideia nova do
talvez alguma coisa ali do anglicanismo. Parece que o pessoal até então nem sabia, né? O pessoal achava que a Europa era só o Japão, né? Até então só sabia que existia França e Portugal na Europa. Eles não sabiam que a Europa era mais do que isso, né? E aí chega o Anjin com essas novidades, e ele chega todo fanfarrão, né? Todo cabeludo, barulhento, e de repente ele é o cara que, para sobreviver, ele vai se adaptando, né? Lembrando do nosso apóstolo Paulo, fiz-me de japonês para ganhar os japoneses. Será que chega a esse ponto? Está aí então o nosso peão, né? O Toranaga fala que o Anjin, ele sempre fala do Anjin, quando ele vai falar do Anjin, ele diz: o Anjin me faz rir, né? E esse Anjin vai se adaptando para não perder o pescoço, porque ele sabe que se ele não se cuidar, ele já era. Eu demorei para me conectar com ele, tá? Porque a série começa com ele querendo, enfim, cumprir o dever dele. O capitão do navio já não tem mais esperanças e, enfim, tá prestes a suicidar. O navio naufraga, acaba, enfim, ficando à deriva e para na costa do Japão. Ele é tirado de lá, então a gente fica meio sem saber. Ele representa a gente, né, que não sabe o que vai acontecer nessa mudança de cenário, né, do navio para o continente japonês. Interessante isso. Ele chega achando que vai abafar e não vira nada. Primeiro ele tá quase morto. Aliás, ele tá chegando para abafar, mas aí eles quase morrem. E aí depois dessa experiência do navio, quando ele tem o contato com a cultura japonesa, ele começa a perceber que ele nada sabe. E é o que você falou, parece a gente mesmo querendo dar pitaco na cultura dos japoneses, né? Eu esperava que ele fosse o herói clássico, né? Aquele que chega e tal, e que faz algo para impedir a morte do seu companheiro ali, mas na verdade ele tá incapaz. Ele é levado para prisão, ele já é condenado à morte, ele tá indo para morrer. Ele só escapa porque ele encontra um sacerdote católico, algo assim, né? Um missionário católico, enfim, um oficial lá japonês, fala: por que esse cara tá bravo com o sacerdote, né? O sacerdote quer traduzir errado, né? Quer falar para ele que ele é um pirata, que ele é um cara que só quer roubar e tal. Ele é levado então lá pro protetorado, né, que é o principal local ali, que é onde o Toranaga governa, né? E ele conhece um espanhol, né? Um capitão espanhol, um navegante espanhol ali, e ele salva a vida dele. Eu acho que foi isso mesmo. Já é isso, né? E esse cara, esse camarada que ele encontra lá, é o cara que começa a dar umas dicas para ele, né? Começa a falar: olha, vai aí com calma, né? Se você tiver aí com o Toranaga, né? Se você tiver aí com uns senhores aí, você vai ter o seu pescoço poupado, né? Porque até então realmente ele estava condenado, né? E aí nesse ínterim, né? O Toranaga começa a perceber: puxa, eu posso usar esse cara. É um cara que vem de fora, ele tem algumas coisas diferentes aí dos católicos de até então, né? Dos cristãos que estavam ali até então. E aí é onde o Toranaga começa a usar mesmo, né? E é interessante porque nesse momento o Toranaga começa a mostrar a sua... Não é que ele mostra, a série mostra a fragilidade do Toranaga, que é fazer parte, ele é descendente, né, do antigo Shogun. Como o governador anterior morreu, o filho do governador ainda é muito novinho, e isso é espaço para todas as conspirações possíveis, né? Sempre que tem alguém que ainda vai reinar no futuro e tem um grupo de pessoas cuidando, você pode ter certeza que vai ter problema, né? E esse governante, então, antes de morrer, ele nomeia esses 5 senhores, né, para cuidarem do reino até que o seu filho tivesse maturidade. Então, o Anjin, ele aparece nesse momento que o Toranaga, que a história demonstra, né, que isso é engraçado, a história mostra a fragilidade do Toranaga, mas na verdade o Toranaga nunca foi frágil, né? Ele sabia o que aconteceria, né? Enfim, aí tá aí o nosso, então, eu não sei o que mais, fica à vontade para acrescentar, porque eu tô achando muito legal essa linha sua de raciocínio de realmente mostrar todo o papel do Anjin aí na série. Aí ele vai se converter, vai se converter não, né? Vai adquirir os costumes japoneses, vai ter que aprender sobre isso, né? E aí? Quando ele é apresentado lá pro Toranaga, a Mariko faz a tradução e tal, então e aí tem
E, na verdade, tem um padre que faz uma tradução, tem um missionário jesuíta, né? Algo assim, né? Aquele que chama Amarico de Maria. Ele faz uma tradução correta, inclusive. Na verdade, ele é um católico de boa fé, um católico que quer realmente seguir os preceitos da igreja, né? E não como outros aparecem como fonte de lucro, fonte de, enfim, de domínio sobre um território novo, né? Enfim, lá é introduzido com a Mariko, que começa a ser a tradutora dele, e ele faz um desenho de um mapa, né? Ele estava falando que os portugueses estavam enganando os japoneses, dizendo que a Europa era pequena, e ele faz um mapa do mundo, né? Mas eu acho interessante o seguinte, o Toranaga, ele é um grande jogador, e quando uma carta nova é colocada no baralho dele, ele poderia muito bem ter matado o Blackthorn, né, lá, o Anjin. Poderia muito bem ter matado. Porque, enfim, né, é o que acontece, né? É quase que um pirata, é uma pessoa. Mas ele é uma carta nova, então ele guarda essa carta porque ele sabe o que está acontecendo. A gente não sabe, porque o primeiro episódio a gente não sabe como está sendo ali o shogunato dele. Não é bem um shogunato, mas aquele domínio ali, ele sendo um daimyo, né, no Japão. Mas ele guarda essa carta, usa ele para aprender sobre táticas de guerra, usa ele para aprender sobre o uso de armas, sobre táticas específicas, dá uma promoção para ele, usa ele para poder aprender a nadar. Ele vai ganhando status, onde ele passa a ter uma casa própria, ele tem uma consorte, que é uma espécie de concubina para ele, que tinha acabado de virar viúva, né? A gente descobre que o marido dela não morreu? Ou é o da Mariko? Eu não lembro agora. Ah, não, o marido da consorte dele morreu. Ah, o marido da consorte. O da Mariko estava dado como morto e depois ele volta. Isso mesmo. Eu jurava que ele era traidor, hein? Quando ele aparece de volta, eu jurava que ele ia falar, cara, me pegaram, mas eu entreguei, fiz várias paradas lá, mas não, ele realmente era um cara honrado e tal, que, enfim, a gente não gosta dele porque a gente fica torcendo pra Mariko ficar com ele, né? Enfim. Tem aquela questão ali, é muito complicada, que de repente a gente vai falar sobre isso ainda, mas é a cultura deles lá, né? Ela tá casada com um cara que ela não gosta. Ela foi obrigada a casar, foi muito humilhada, né? Porque ela era inclusive amiga, né? Da família dela era próxima lá do governante anterior e tal. E ela teve que casar de maneira obrigada, né? Com esse camarada lá, enfim, né? Foi para ela uma decepção. Então ela nunca teve empatia. E o cara, assim, o cara era honrado, como você falou. Ele era apaixonado por ela, né? E mesmo assim, então, assim, a gente vê essa questão do respeito, né? Mas, assim, fechando essa questão do Blackthorn, eu acho muito legal as colocações que você fez, né? O jesuíta que você estava falando, de fato, né, que interage com o Blackthorn, com o Anjin, ele é um cara bom, como você falou, ele é um cristão de verdade, sincero, porém ele está na liderança de, né, os superiores dele são caras que só estão pensando no dinheiro e no poder da igreja, né? Isso é retratado. Até achei que eles não bateram muito lá no cristianismo, não. Achei que eles até pouparam, que foi assim. Eu acho que foi mais. Não havia nenhuma apologia anticristã, na minha opinião, né? Poderiam ter aproveitado, inclusive, né? Mas eu achei que foi bacana essa postura aí do autor da obra. E, enfim, aí no final das contas ele é esse camarada que fica ali, que você acha que vai ser o principal, mas não é o principal. E ele é o camarada que, de fato, começa a respeitar a cultura, né? Eu achei bacana que ele é o cara, digamos assim, entre aspas, ele é o missionário transcultural que chega para mudar a cultura e no final das contas ele deixa a cultura, ele respeita a cultura. Parece que ele não deixou as crenças dele, porque tem lá no finalzinho lá ele segurando o crucifixo e tal, talvez até tenha, né, enfim, talvez não, aí o anglicanismo também tem muito essa questão dos símbolos da fé, né? E ele não abriu mão da fé dele, ele respeitou a consorte dele, né? Porque ele poderia ter usado ela lá. E no final das contas ficou essa. Aí tinha que ter um romancezinho mesmo, né? Com a Mariko, né? Teve a noite lá que eles tiveram, algumas situações lá. Porém, né? Ele perdeu, ele tentou defender ela né, de toda forma, mas não conseguiu, né? Ela, enfim. Mas ele é esse camarada que, de fato, vai trazer esse ar. Não é cômico,
mas é talvez leve. Ele é um personagem mais leve, né? Tá toda aquela tensão e ele tá lá com as, né, digamos assim, com os fiascos dele, com as questões que ele não, com as gafes que ele comete, isso, com as gafes que ele vai cometendo, ele vai trazendo leveza para a série, né? E ao mesmo tempo, interessante, né? O cara que não tem pretensão nenhuma acaba se tornando meio que central para a resolução, né, do conflito lá. O que me chama a atenção realmente, já que a gente toca no ponto do catolicismo, e que você até fala que a série não bate, eu acho que a série não bate porque os cristãos já estão se batendo. Existe uma guerra religiosa amalgamada com uma guerra política. A gente tem guerras religiosas e políticas constantemente acontecendo. Inglaterra e França, você tem catolicismo na França e anglicanismo na Inglaterra. Você tem, enfim, catolicismo e protestantismo, e tem coisas acontecendo, guerras acontecendo, e por motivos religiosos. Portugal e Espanha, né, ali são católicos contra o restante da Europa continental, com elementos protestantes, né, com a reforma acontecendo ali, século XVI para frente. Não há necessidade de colocar os estereótipos da corrupção ou da ganância. É que nem lá no Robin Hood, onde tem o Frei, que ele é um beberrão e ele tá muito mais preocupado em arrecadar o dinheiro, porque ele sempre recebe um dinheiro e tal. Não precisa ir por esse caminho, porque já tem cristão odiando cristão. Tem católico e protestante brigando, um ódio mesmo, uma raiva. Imagina os motivos de se odiar um católico. A gente olha, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster, e a gente vê, se não me engano, no capítulo 23, fala que o anticristo é o Papa. Ele está nominalmente colocado lá que o anticristo é a figura do Papa. Por quê? Era um período onde os ânimos estão tão aflorados e é um ambiente mesmo que as coisas se resolvem através da morte, sabe? Pena capital. Discordância ou excomunhão é resolvida com pena capital. Quando você encontra alguém de quem você discorda, e eu não estou passando pano pro protestante não, tá? O protestante não é o coitadinho não, porque Lutero promove massacres contra anabatistas, contra judeus. John Knox lidera uma reforma bem violenta na Escócia. São Calvino também trouxe umas coisas pesadas lá, né, na época na Suíça, né? Ele anui ali a morte do Miguel de Serveto, né? Enfim, em Genebra. É um ambiente, é um século, é um período que me entristece. Honestamente, me entristece, me deixa assim... Cara, cristianismo não é isso. Cristianismo não deveria ser... Aí alguém poderia se levantar, e na verdade muitas pessoas hoje se levantam para defender esse período e falar, mas a gente tem que olhar para o exemplo do livro dos reis, das crônicas, de Juízes, Josué, houve muita morte em nome de Deus. Não. Aliança diferente, termos diferentes. A aliança do Novo Testamento é a aliança onde o discípulo de Jesus que corta a orelha do soldado romano é repreendido. É aquela aliança que vê o soldado romano obrigando o discípulo a andar uma milha, a carregar as cargas deles, né? E Jesus fala para carregar 2, para levar mais. Não é sobre ser bobo, mas também não é sobre vingança, não é sobre violência. Não é assim que se faz cristianismo, entendeu? Não é pelo exemplo da violência. Romanos 12, se eu não estiver enganado, o apóstolo Paulo fala para entregar do Senhor é a vingança. Um dia haverá punição. Tem gente fazendo coisa má contigo, ou tem gente que discorda, tem gente que é herege. O João fala pra gente não comer com o herege. Eu não tô passando pano pro herege também não. Pra pessoa que nega que Jesus Cristo veio em carne, pra pessoa que nega que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é uma pessoa, pra quem nega a Trindade, hereges, ok. O que a gente faz com os hereges? A Bíblia não nos fala para matar. Paulo entrega para Satanás. O capítulo 5 ali de 1 Coríntios entrega para Satanás, mas deixa o Satanás. Eu não vou agir como um diabo.
Eu não vou ser o diabo na vida da pessoa. Atos capítulo 5, Ananias e Safira mentiram para o Espírito Santo, foram fulminados e morreram. Quem matou não foram os apóstolos. Não houve pena capital, não houve mãos cheias de sangue por conta da mentira de Ananias e Safira. Houve justiça, houve juízo, houve morte. O Espírito Santo se encarregou, mas não houve sangue na mão de apóstolo. Não houve discípulo de Jesus condenando ninguém à morte. Sabe? Por que a gente, por algum motivo, passou a fazer isso? Passou a se amalgamar com o mesmo padrão de justiça e vingança e execução e suplício que o Estado secular faz, que o Sacro Império Romano Germânico faz. Passamos a fazer isso. Em algum momento na Idade Média, na baixa Idade Média, passou-se a fazer isso. E continuamos. E continuou. Até, enfim, Idade Moderna a gente até parou com isso, junto com as penas capitais, né? Sabe, eu tô me alongando nesse tema porque me deu muita indignação, sabe, Éder? De ver católico querendo matar protestante, protestante querendo matar católico. Olha só, o meu chefe é católico, católico catequista. O meu substituto, eu sou coordenador de uma área, o meu substituto é católico, músico na igreja. Enfim, meu colega de trabalho, que é coordenador da outra área, é católico. Eu sou batista ali, protestante, no meio deles. 400 anos atrás a gente estaria se matando, Éder. Sabe a dor que me dá isso? Perceber que meus amigos, pessoas que eu tô há 10 anos trabalhando junto com eles, a gente estaria se matando. Não é para isso que Jesus nos chamou, cara. É para viver uma vida em comunhão. A gente discorda. Eu também não estou dizendo que viva o ecumenismo, vamos todo mundo dar as mãos. Tá, é legal dar as mãos. Só que a gente discorda. A gente volta para casa e fala, opa, minha tradição aponta para determinada confissão de fé. Eu sou batista, eu creio em determinadas coisas que um presbiteriano não crê e que um católico também não crê. O católico crê em coisas que eu não creio. Mas concordamos no credo apostólico, concordamos que Jesus é o Senhor dos senhores, concordamos que Ele é Deus encarnado, concordamos em muitas coisas que acredito que sejam nucleares para a fé do cristianismo. E isso para mim é suficiente para eu ficar feliz em estar junto com eles, em ser irmãos na minha vida, entende? E vendo a série me deu muita tristeza ver esse ar belicoso entre protestante e católico. Como é que foi para você? Erlan, a gente... De fato, o resultado disso tudo, dessa guerra, imagina bem, não eram tantos protestantes lá, eram, né? Mas claro que chegaram mais depois, mas quem estava dominando ali eram os católicos, né? E tinha uma influência muito forte do catolicismo lá, nesse Japão desse momento, né? O triste, pelo que eu entendi, né, eu não estou bem certo, mas parece que o cristianismo lá perdeu a onda justamente por causa dessa belicosidade, né? Quando partiu para o confronto entre os católicos e protestantes, o próximo shogunato, né, a próxima era de shoguns, eles baniram o cristianismo de lá. E foi assim, se na época tinha 300 mil pessoas, por conta desses 300 mil cristãos naquela época, imagina o que é 300 mil cristãos em 1600 e bolinha, em 1600, na verdade, nem bolinha, 1600, bolinha mesmo, 1600 redondo lá, início do século 17, para que esses 300 mil cristãos fossem banidos de lá, né? 300 mil japoneses que foram perseguidos, que foram mortos, porque surgiu essa questão de interesse, de conflito, né? Quiseram enfrentar o imperador, sei lá, né? E virou toda essa situação, como você diz, é muito triste. E o que entristece a gente, me entristece, é essa sanha, né? Já que a gente está falando dessa questão, que era um dos pontos que a gente ia falar mais para frente, a gente adiantou agora. Essa sanha que a gente tem de ter arma, né? Cristão defendendo arma, cristão defendendo posse de arma, não, porque Jesus falou que era para pegar espada. O pessoal pega texto fora de contexto, né? Como você acabou de dizer, Jesus colou a orelha do soldado, ele fez, foi um milagre. Guarda a espada aí, ô Pedro, né? Depois lá a mulher que foi pega no ato do adultério lá, engraçado que quando a mulher foi pega, o cara não foi pego, só a mulher, né? Por que será? E o que Jesus diz? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, né? E foi o que aconteceu, todo mundo foi embora, Jesus, o pessoal brinca, né, que naquele momento Jesus fez um milagre
extremo, né? Não é que ele tornou todo mundo santo, ou que ele perdoou a mulher, ele tornou todo mundo pecador ali, né? Com uma fala só ele tornou todo mundo pecador. E aí a gente tá nessa sanha de matar esquerdista, né? Porque eu vi uns líderes pastores, inclusive, querendo amaldiçoando o presidente. E por outro lado também você vê o pessoal da esquerda amaldiçoando, né, o outro presidente do outro lado, porque não são santos não, tem crente também fazendo isso, crente amaldiçoando o presidente de direita e crente amaldiçoando esquerdista, a verdade é essa. E aí talvez a gente não tá brigando entre os cristãos, mas tá, né, porque a gente acusa muito fácil um ao outro de heresia, e tem pontos que nem são tão graves assim, né? Mas a gente não tá, o episódio não é sobre isso. Mas aí por que o pessoal tem essa ideia maligna, né, de querer acabar com o esquerdista, de amaldiçoar? Eu tô falando assim porque infelizmente é assim, né? O pessoal cristão tá muito nessa vibe, né, de querer, enfim. Então tá lá o exemplo do pessoal. Se a gente continuar nesse caminho, nós vamos arrumar uma maneira do evangelho realmente ser, né, proibido de repente, né, ou ter sanções, né, sérias. A gente tem uma liberdade muito grande, né? Eu estava conversando, estava vendo inclusive o Melhoranza falando, né, de como é lá na França o evangelho. Tem um conhecido meu também, um amigo meu também que está lá na França, e o pessoal comentando o quanto é difícil para pregar o evangelho. Você não pode convidar o pessoal para ser batizado, né? O Estado é laico, mas você não pode influenciar na decisão de ninguém. E aqui a gente tem toda essa liberdade, e a gente está usando essa liberdade de maneira negativa, e pode acontecer como aconteceu aqui com o pessoal na época aqui do Shogun, né, do Shogun. Enfim, o Toranaga é o jogador de xadrez, como você falou. E você sente lá no Toranaga, ele tem uma questão assim da passividade, que ele sabe a hora certa de agir. Parece que ele me ensina muito domínio próprio, né? Porque se fosse eu no lugar dele, eu já tinha feito muita coisa ali antes da hora. Então tem essa questão da passividade dele. Você falou da morte do filho dele, mas teve também a morte do principal conselheiro dele, né? Que o cara ficou contra a passividade. Não, você tem que agir, eu não aceito mais isso. E aí depois ele é igual você falou, ele sabia do efeito que isso ia ter, ele usa esse efeito, né? Então, quer dizer, tem hora que ele manipula, tem hora que ele é muito inteligente, eu não sei, né? Mas também tem uma característica nele que é aquela ideia do messianismo, né? Porque, na verdade, ele representa a libertação, né? O fim dos problemas, porque ele tá ali brigando, tem 4 senhores, tem um senhor que manipula todo mundo, que eu esqueci o nome dele também, que o cara tá com interesses escusos, né? E tá prejudicando o Japão, enfim. E é esse cara que tá batalhando veementemente, manipulando os outros senhores para acabar com o Toranaga, né? Mas esse camarada, ele não tá vendo bem do Japão, como o Toranaga vê. E aí, ele é um personagem muito complexo, muito elogiado, o pessoal elogiou muito o ator, né? O ator é muito bom, o cara representa de fato ali a ideia da série, né? É ele que faz a tensão realmente vir à tona, parece que ele tá derrotado, de repente ele se leva... Ele passa por querendo ou não, ele passa por um martírio, né? Por uma paixão, né? Eu não estou querendo ver Jesus não, mas traz ideias dessa questão mesmo da redenção da nação por meio desse projeto do Toranaga. O Toranaga é o típico estereótipo do sábio, né? Que tem muito conhecimento adquirido, que tem uma sabedoria adquirida, que observou o antigo Shogun e aprendeu com ele. Ele era conselheiro do antigo Shogun. Ele foi cogitado diversas vezes para ser o novo Shogun. Ele negou. Aqui eu lembro alguns exemplos. O próprio Júlio César, né, foi quem recebe convite para ser um ditador, para ser um imperador na época ali do Senado Romano, e ele nega por algumas vezes até que finalmente aceita. A ideia é que ele é fiel. Acho que a palavra é fidelidade. Ele é fiel à sua nação, ele é fiel ao Shogun anterior, que era seu amigo. Ele é fiel. Então ele vai fazer de tudo para proteger os interesses do Japão. Não os dele. Ele não tem ambição de poder,
apesar de que o poder é inevitável. Ele chega no final e ele realmente consegue o que ele quer com os interesses de defender o Japão. Porque o foco, quando ele descobre que os portugueses estão enganando os japoneses e estão fazendo base militar, inclusive, em Goa, se eu não estiver enganado, né? Ali, em algum local ali, ele se alia com o Andin, né? Para poder tomar providências em relação a isso. O foco dele é defender os interesses do Japão. Então ele é traído pelo próprio irmão, a quem ele recorre no momento de crise, e o irmão esfaqueia ele pelas costas, assim, metaforicamente, né? O filho, com todo respeito aqui, burro pra caramba, o filho dele vai lá e tenta fazer, enfim, várias coisas, ele escorrega e morre, né? Uma cena pesada, eu achei, pra mim foi surpreendente. Aquela cena foi surpreendente. Eu achei que o filho ia matar lá o cara e ia causar uma guerra, enfim, ia ser o estopim de uma guerra. Acabou que o filho escorrega na pedra lisa, explode a cabeça ali nas fontes termais, né? Terrível. O melhor amigo dele, conselheiro, é obrigado a se matar, né? Cometeu o seppuku, que é uma cena muito pesada também. Então o Toranaga ele vai perdendo recursos, vai perdendo amigos, vai perdendo pessoas de confiança em nome de uma defesa da unidade do Japão, sabe? Se for para falar sobre isso, aqui eu vejo muito mais. Eu não gosto de ir por esse caminho. Eu ia falar sobre a unidade da igreja, sabe? Mas eu não gosto de ir por esse caminho porque tem muita coisa errada, muita coisa ruim acontecendo aqui. Mas em nome de um bem maior, ele vai cometendo um monte de coisas bem questionáveis, né? Então ele vai ganhando lutos, vai ganhando muitas coisas. Ele usa o luto, né, para se mostrar enfraquecido. Perde também a Mariko. O Andin vai embora, né? Não chega a ser uma traição explícita, mas o Andin vai embora. Aquele Yabushige, né, o cara das poesias também trai ele. Enfim, ele é uma pessoa que a gente vai se identificando, primeiro pela atuação do ator. Me falha aqui a memória o nome do ator. Eu acredito que esse ar de carregar o peso da nação nas costas nos deixa compadecidos, e a gente se identifica com o personagem. E no final a gente vê que ele realmente usa as circunstâncias para alcançar o que ele realmente queria, que é uma rasteira nos outros daimyos, né, nos outros lords ali, senhores feudais. Ele resgata, né, a família real. Ele é um personagem admirável no sentido bélico, né, no sentido da guerra, da arte da guerra, é de se bater palma. No sentido das escolhas morais que ele faz, ele destrói o navio, né, do Andin para que ele ache que outras pessoas destruíram. Ele vai fazendo tudo por trás dos panos. Tem um cara que é informante dele, que é morto, né? Acho que o informante dele é morto, né? Acho que não. O informante dele... Quem morava na vila lá, né? Morava na vila, né? Ele não é o que é. Não, acredito, não lembro. Eu acho que ele morreu. Eu confundi, então. Mas é surpreendente aquele cara ser o informante dele. Ninguém espera, né? É legal, né? Ninguém espera. Então, assim, é um personagem excelente, mas uma análise moral sobre as ações dele é questionável, né? Mas é um mundo preto e branco, né? Um mundo e também uma cultura diferente. E ele, enfim, é sensacional. Eu acho, para mim as grandes cenas dele são as interações dele com o Andin, porque ele reage sempre com muita curiosidade e de formas inesperadas. Aquela cena dele aprendendo a nadar, aprendendo a mergulhar, né, com o Andin, eu acho demais, porque, cara, eu vou até o final do dia, eu vou aprender isso aqui. Aí mergulha e tenta fazer lá, aposta nado, né, com ele até o continente. Eu acho demais. É um personagem muito bom, que é o grande protagonista da série. Pra falar bem a verdade, é o grande protagonista. A gente acha que não vai ser, né? E a salvação que ele oferece não é uma salvação boa, né? Porque no final das contas
é uma salvação que passou por cima de tantos, né? Mas é o que você disse, né? A fidelidade dele é a cultura japonesa, a nação japonesa, né? Mas de fato, realmente é muito bacana ver o papel dele. Interessante assim, né? Que você vê assim, acontece o terremoto numa hora assim complicada, ele sabe lidar com aquilo e ele usa inclusive o acontecimento do terremoto para unir a vila ali, né? E ao mesmo tempo, quando o filho dele morre, quer dizer, você pensa assim, mas foi ao acaso, mas ele soube usar. Aí é o que você está dizendo, né? É a questão da arte da guerra. É, eu duvido, né, que infelizmente os nossos... É claro que tem as maldades, claro, né? Mas assim, os nossos políticos, eles não aprendem a ser estadistas, né? Se eles quisessem aprender a serem estadistas, eles poderiam estudar um pouquinho com o Toranaga para de fato aprender alguma coisa nesse sentido, né? E terminando aí com a Mariko-san, o último... tem o Yabushige, é engraçado, né? Ele acaba sendo meio cômico, né? Porque ele é bem contraditório, né? Tem a cena final dele lá com o Toranaga também, que é bastante interessante, porque aí ele descobre tudo, né? É aí que ele faz toda a ligação da história e da trama, né? O personagem dele, ele é apresentado de uma maneira muito ambígua, né? Ele é um poeta, um apreciador da arte, mas direcionado à morte, ao leito de morte de pessoas, né? Então ele fica lá, ele faz poesia sobre a morte, ele fica admirando as pessoas que estão lá sendo torturadas, colocadas em caldeirões ferventes, e gritando de dor, e ele vai, enfim, começa a admirar aquele período, aquele momento. Então, assim, é uma pessoa que a gente é apresentada já com devido afastamento moral, né? Porque é uma pessoa que enfim, é um sádico. E ao mesmo tempo ele é alguém engraçado. É um personagem divertido, trapalhão, bonachão, metido, enfim, várias vezes ele é quase morto. A gente consegue entender os interesses dele. Ele quer ser senhor de alguma terra, ele quer alguma coisa para ele. Ele não é alguém que veio de uma família rica, ele é alguém que quer galgar lugares mais altos. Chega a trair o Toranaga por isso. No final, é curioso, ele fala assim, conta para mim o futuro. O Toranaga fala, por que eu vou falar para um homem sem futuro, né? Mas ele acaba falando, né? Descreve tudo aquilo, tal. O Toranaga, ele tá pensando em séculos à frente. O Yabushige, ele tá pensando na vida dele, no que ele vai conseguir ou quem vai herdar as coisas dele, né? Na próxima geração. O Toranaga tá vendo gerações, séculos à frente, o que o Japão iria se tornar, né? E ele não tá... O Toranaga, ele faz inclusive negócios com a igreja e com o prostíbulo ao mesmo tempo. Coloca ali os dois vizinhos, um do outro, inclusive. Né? Então o Yabushige, ele não consegue perceber nuances que vão dar vantagens muito grandes para a nação futuramente. E essa fixação dele pela morte o leva à morte, né? O leva à própria morte, que ele acaba por executá-la, né? Rasgando, né, suas vísceras, como era comum ali. Shogun é interessante por isso, né? Vários personagens que não têm tanto destaque, mas quando aparecem, são marcantes. O filho do Toranaga é um imbecil, né? E já esse outro também é novo, o sobrinho do Yabushige. E ele é o líder lá da vila, e ele tá disposto ele fica contra o tio a favor do Toranaga, né? Então, interessante, assim, o papel desse rapaz aí. E aí a gente pode introduzir a Mariko-san, né? Que tem uns dilemas dela, né? E aí? Cometo seppuku, mas eu sou cristã, não posso. Olha que interessante, né? Como mexeu o cristianismo transformando a cultura do Japão. E ao mesmo tempo ela obedece ao Toranaga, ela confia o tempo todo do Toranaga, ela está disposta a fazer o que tem que fazer, né? Inclusive ela faz, né?
E ao mesmo tempo é o sacrifício dela que salva as famílias, né, dos oficiais, porque aí todos se levantam, né, e, enfim. Mas assim, é aquela velha máxima lá, né, do cristianismo, um morrendo para que outros sejam salvos, claro que limitadamente, mas ela se sacrifica dessa forma, né. Tem a questão do romance dela, né, com o Andin, né, a gente já falou um pouquinho sobre isso, não sei se tem muita coisa a acrescentar, mas, assim, no final das contas, a salvação é executada por uma mulher. O momento decisivo da série, né, que é a morte dela, que muda toda a direção da história, que coloca o pessoal contra lá o senhor, né, o senhor que estava tentando tomar o poder, que eu esqueci o nome dele também, não peguei o nome do personagem, mas beleza. Mas ela é a mulher mostrando o valor dela. Interessante assim, que é uma cultura de submissão, né? Elas precisam se manter caladas, elas têm hora de falar, é uma coisa assim bem, né? E relacionado ao marido. Agora imagina ao imperador, ou ao shogun, ou ao líder, ou ao senhor, né? E ela tá ali, né? Amiga, inclusive, da esposa, da concubina, da consorte do antigo imperador, né? E por conta de toda essa situação, todas essas ligações que tem, ela se torna essa personagem fundamental, bem representada, bem feita, desde o início, tendo ali os momentos dela de tentar convencer o Andin, né? Oh, mas você tá na hora das traduções, ela dava aqueles cortes, né? No Andin, falando, oh, mas você está falando besteira, você não posso falar isso, né? Toma cuidado com o que você está falando. Né? Então ela acaba sendo essa intermediária fiel, e ao mesmo tempo ela acaba sendo essa pessoa que se sacrifica por uma causa. Se ela faz isso por uma causa que é de muitos tempos, né? Como você mesmo disse, o Toranaga está pensando aí 200 anos para frente, enfim, mas ela faz por uma causa que é passageira, né? Que não é eterna, né? E quanto mais nós cristãos que vivemos por uma causa que é eterna, e estamos nos vendendo tão barato, não estamos tendo a mesma firmeza, mesma fidelidade, né, que essa mulher tem por uma causa passageira. Mariko. Mariko talvez seja a personagem, depois do Toranaga, com mais profundidade, maior complexidade, né? Talvez até mais que o Toranaga, hein? Porque o Toranaga é aquele estereótipo do sábio e da pessoa com grande... que sabe usar o poder que tem e sabe adquirir mais poder. A Mariko é apresentada como simplesmente uma tradutora. A gente não sabe direito qual que é a dela, mas ela é alguém que serve ao Toranaga. E a gente, enfim, sabe que ela pode traduzir. Eu não sei, você assistiu dublado ou legendado? Porque onde eu via falava que eles chamavam o inglês de português. Não lembro desse detalhe, não. Apesar que a série toda ela é praticamente legendada, porque toda a conversação, isso foi muito bacana dos produtores, né? Toda a conversação em japonês é em japonês mesmo, você tem que ler lá, né? Mas eu não lembro, assim, desse detalhe que você está falando. Mas agora que você está falando, eu tô com uma leve lembrança, mas não vou saber. Não é? Eu fiquei incomodado com isso. O ruim é que eu não tô com minhas credenciais do Disney Plus aqui, senão eu ia logar agora para ver isso, porque eu fiquei incomodado. Porque em vários momentos eles estavam chamando. Eu falo assim, eles estavam falando em inglês um com o outro. E aí o cara falava assim, como é que você aprendeu português? Será que foi por causa da dublagem? Eu não lembro direito se... Eu acho que eu assisti dublado, hein? Você deve ter sido dublado. E aí eles mudaram. Mas aí eu fiquei confuso porque ela aprendeu português mesmo, com os jesuítas. Tem que ser português. Aí minha cabeça ficou louca, porque ela nem sabe o que é inglês. Aí eu acho que o japonês achava que aquela linguagem era um outro tipo de português, sei lá. Eu não sei, eu teria que ver. Na verdade, você ouvinte que tá aí, comenta, né? Joga no site aqui do Bibotalk, na postagem aqui do Instagram. Até o Spotify tem comentário agora.
no Twitter, marca a gente, fala aí, caras, vocês estão falando bobagem. É porque isso, isso e isso. Vai lá, explica pra gente. Enfim, a gente descobre que ela sabe falar um outro idioma além do japonês por conta da conversão que ela teve ao cristianismo mediante a pregação dos jesuítas portugueses ali para ela. Tem uma camada a mais acrescentada nela quando a gente descobre que o pai dela, de alguma forma, caiu em desgraça ali entre os seus pares, e o Toranaga a acolhe e força um casamento dela com um cara lá que a gente não gosta dele também, mas que ele atira flechas muito bem, né? Acertou o poste lá de trás da cortina, de trás da casa, o cara é cabuloso mesmo. Fez a flecha, que nem aquele filme Procurado, né? Só que em vez de dar tiro que faz curva, fez a flecha fazer curva. O cara é muito bom. Isso porque tava bebaço também, né? O marido dela tava bebaço. Enfim, mas a gente vai vendo que ela é uma pessoa que tem um desejo muito forte também de morrer. E ela quer autorização do Toranaga para morrer. O Toranaga não deixa. Olha só. Eu estava comentando com uns amigos meus sobre um quadrinho do Garth Ennis sobre o Justiceiro. Porque normalmente o que é uma tortura, né? Você faz uma pessoa ficar viva, mas inflige dor nela por muito tempo. E você ameaça a vida da pessoa, né? Você vai ameaçando, e se ela não disser o que você quer, você continua ameaçando e torturando e causando dor na pessoa. O Garth Ennis tem um quadrinho do Justiceiro onde o Justiceiro tortura um cara, e aqui gatilho, tá? Alerta de gatilho para descrições pesadas, né? Ele abre a barriga do cara, tira o intestino, coloca uma solução salina na veia para o cara não perder sangue, tá? Não morrer ali, pendura os metros de intestino do cara nas árvores e fala assim, cara, se você não contar o que eu quero que você conte, você vai ficar vivo. E a ameaça do Justiceiro é fazer com que o cara fique vivo. Só que naquela situação em que o intestino tá todo para fora e ele tá numa dor excruciante, a única coisa que o cara quer é morrer, e o Justiceiro não deixa ele morrer. Então, se você me contar o que eu quero saber, aí sim eu deixo você morrer, sabe? O tipo de tortura é o contrário. Então a Mariko, ela é uma pessoa que quer a morte, porque é onde ela acha que vai encontrar a honra ou a libertação para a desonra da vida dela, e o Toranaga não permite. Até que no final ele permite, né? Ele manda ela para lá sabendo que ela morreria. Cara, aquela cena dela desafiando lá os guardas, né? É muito boa. É da hora. É muito boa. Que isso? A Mariko-san é braba. Tem mais camadas, né? São o romance que ela vai tendo com o Anjin. O próprio... Sabe, uma coisa que me deixou indignado foi quando ela pergunta... Ela não sabe o que é protestantismo, né? Ela pergunta pro Anjin, mas você... Por quê? Você é um tipo diferente de cristão? Você não reconhece que Jesus é o Senhor? Ela pergunta algo assim. E o Anjin fala assim, eu nem sei mais se eu acredito em Deus. Sabe? Ele teve a chance de explicar para... Não, eu acredito, eu só discordo, né, da autoridade papal, sei lá, falar bases do protestantismo, acredito na Bíblia como escritura sagrada, papapá, mas ele só joga, ou pelo menos foi uma escrita preguiçosa. Eu teria que ler o livro do Clavel para verificar isso, mas talvez não quisessem entrar em querelas teológicas, entendeu? Uma discussão teológica sobre protestantismo e catolicismo, mas só uma angústia, né, que estava no coração do Blackthorne lá. Enfim, ela é alguém que apresenta para nós, através dos olhos do Blackthorne, a cultura japonesa. Ela vai explicando tudo o que está acontecendo no Japão do século XVII para o Blackthorne, só que ela está expondo aquilo para a audiência que assiste. É por isso que o personagem dela é crucial para que a gente se envolva com a série toda, sabe? O personagem dela foi crucial para a vitória, né, do Toranaga, foi crucial para o Anjin se conectar, enfim, ali com o Japão, e para que a gente queira continuar assistindo a série. É sensacional. Eu acho que se não houvesse Mariko,
eu não teria continuado vendo a série, não. Acho que não seria tão impactante como foi pra mim. Não sei pra você. Com certeza. É por isso que tem o questionamento aí de como será a continuação da gloriosa saga sem Mariko-san, né? Vão ter que arrumar uma personagem feminina ali que de fato faça a diferença, né? E é isso mesmo, eu acho que você captou certinho, né? Você é o cara mesmo, você entende da coisa. Por isso, pessoal, inclusive, né, vamos fazer aqui um jabazinho, né? Tem um livro aí do Erlan, né? Como que é? Cristianismo e cultura pop, é isso? Onde está Deus na cultura pop? Oh, Já Jesus! disponível em todas as livrarias aí, na Amazon, aqui ó, Onde está Deus na cultura pop? Um livro aí falando sobre cultura pop, falando sobre cristianismo, falando sobre arte. A gente faz um apanhado geral sobre como o cristão, na verdade, nem precisa ser o cristão, né? Como o humano se relaciona com as artes e como as artes influenciam e são influenciadas pelas nuances dos seres humanos, que por sinal podem ou não podem ser cristãos, mas nós como cristãos, e eu, autor cristão, temos pressupostos e pressupomos que Deus nos criou e esse atributo da criatividade está presente em nós também, que criamos a própria arte. Então o ser humano está presente na arte que ele mesmo cria, e é por isso que é possível a gente aproveitar obras maravilhosas como essa Shogun e até, sei lá, filmes do Adam Sandler, filmes aí dos besteróis, filmes, músicas aí, sei lá, do Jason Derulo, do Ed Sheeran, ou sei lá, o que a Anitta tem para falar sobre relacionamento. A gente pode concordar com ela ou não? Antes de ser negativo em relação à arte, a gente é positivo em relação à criação que Deus estabeleceu. E é por isso que a gente encontra alguns critérios legais. Não sei por que a gente está falando sobre o meu livro. A gente pode agendar um episódio só sobre Onde está Deus na cultura pop. O autor eu vou ter que fazer, que é mais ou menos. Eu tenho que fazer lição de casa, né? Porque até chamei aí o jabá aí do seu livro e ainda não li. Mas a minha proposta para o Erlan um tempo atrás, de fato, foi que a gente fizesse um episódio. Vou comprar o livro, né, e a gente convidar mais um pessoalzinho aí para fazer. Mas eu puxei isso porque eu estava dizendo assim, que a sua análise da Mariko-san foi muito boa. Não é à toa que você é autor, né, de Onde está Deus na cultura pop. E é uma maneira, né, Erlan, além da gente reconhecer a graça comum, porque o pessoal acha que tem um pastor meu, amigo meu, um abraço, pastor Arnaldo Cipriano, o senhor já tem seus quase 80 anos, né? E ele é lá de São Paulo, um amigão mesmo. E ele diz o seguinte: irmãos, Deus não é Deus só dos crentes, né? E é de fato, Deus não é só dos crentes, né? Ele é Deus de todos, né? E então a graça comum nos ensina que o Senhor pode falar por meio da arte, né? Nós podemos ver a mão de Deus, né, por meio da arte, como o Erlan aí já comentou, e a gente vê inclusive aí nessa obra-prima, né, que é Shogun, como experiência de série é muito bom, porque tem muita porcaria por aí, né? E essa é uma série que de fato vai fazer bem para você que gosta de anime, você que gosta de Game of Thrones, você que gosta de séries que são tensas, séries de conspiração, né? Séries de personagens complexos, tá tudo aí, né? Tem Romeu e Julieta aí no meio, quase. Tem muita coisa boa aí. Eu gosto de histórias que tenham estrutura, onde a gente possa ver um desenrolar, uma apresentação, um conflito, uma proposta de resolução de conflito, algumas reviravoltas, a jornada mesmo, né? Não necessariamente a estrutura de jornada do herói, mas a caminhada em direção ao conflito, acho que me atrai bastante. Mas em Shogun, a gente tem mais que isso. A gente tem o autor te enganando, mostrando que existe um caminho, de repente, opa, não é bem por aí não. E isso exige uma habilidade muito grande. Não é qualquer um que escreve isso. E eu gostei demais. O resumo da ópera é que Shogun é maravilhosa, é uma série maravilhosa, digna de todos os elogios, e eu espero que tenha uma próxima temporada, apesar de que o livro já está completo, né? Não teria mais temporadas. O que vier pela frente aí, eu tô dentro. Eu acho que é levemente inspirado, viu?
pelo que eu entendi, tem algumas questões lá que eu acho que a série ela já foi acima já. Mas, como você está colocando, fica aí para o pessoal, aprenda a apreciar a boa arte, né? Aprenda a apreciar a boa arte, a arte que glorifica a Deus, a arte que traz personagens complexos. E fica aí o incentivo também para você ler a Bíblia, né? Porque a Bíblia também, eu estou lendo agora, aliás, estou pregando em série aqui na igreja, José. Aliás, comecei com Jacó. Olha onde eu comecei minha série de mensagens, em Jacó. Talvez o santo mais pecador do Velho Testamento, o pessoal brinca, né? E cara, quanta reviravolta! E Deus está por trás da história, né? Eu não queria fazer essa comparação, mas muito menor do que isso é mais ou menos o que acontece aqui no Shogun, né? O Toranaga está por trás da história, não como Deus, ele não tem controle de tudo, né? Só o nosso Deus tem. Mas ele está ali como Deus nessa situação dele, e talvez fique aí para o pessoal, inclusive esse apelo, né? Gente, vamos aprender realmente a confiar no nosso Senhor, vamos aprender a saber que nós temos um Deus que é infinitamente maior que Toranaga, que realmente faz tudo e sem manipular ninguém, né? Porque a vontade dele coopera com a nossa e a nossa coopera com a dele sem manipulação, porque Deus não manipula ninguém, né? E esse mesmo Deus já fez tudo ao enviar Jesus Cristo, seu Filho, assim como o Toranaga vai fazendo isso aqui. Eu estou tentando dar aquela aplicação meio a la Tim Keller, né? Pegando pontos aqui de Shogun e tentando trazer aí Jesus Cristo, né? Então Deus também enviou, assim como o Toranaga sacrificou tanta gente, Deus sacrificou o único perfeito, o único santo, Jesus Cristo, o seu Filho, para nos salvar e para fazer da gente aqui, né, os seus escolhidos, para viverem essa história que ele tem para escrever por meio de nós. Ele não nos manipula, ele não nos controla, ele não nos cega, mas ele nos chama a caminhar com ele, né, confiando nele, confiando na obra de Jesus, confiando na presença do Espírito Santo, que vai nos guiar nos momentos mais difíceis da nossa caminhada. E então um dia viveremos a gloriosa saga do céu, né, que essa sim é uma saga perfeita, estaremos com o Pai eternamente. É isso aí. Eu não tenho nada para dizer, aqui a gente já encerra. Vamos terminar num alto nível, né, com as palavras do pastor Éder. Muito obrigado, Éder. Acho que a gente pode encerrar nosso glorioso episódio sobre Shogun. Eu acho que sim. É sempre um prazer estar com os ouvintes aí, né? Sempre um prazer estar com o Erlan. A gente está preparando aí novos episódios. De repente o pessoal quiser aí ajudar a gente também. A gente está tentando falar sobre... Pode dar os spoilers aí dos assuntos? Pode, vamos embora. A gente está pretendendo aí falar de Suits, né? A série do famoso advogado Mike, onde a princesa fazia parte da história. A gente pretende fazer um especial Al Pacino. Eu acho que vai ser muito bacana esse especial. Estou até reassistindo uns filmes dele. A crentaiada aí que gosta do Advogado do Diabo, né? A gente deve falar alguma coisa aí. Deixa eu pegar aqui a ajuda aqui. O filme Jesus Revolution, né? Muito bom o filme. Se você não assistiu, assista. A gente pretende também fazer um especial Dostoiévski. É isso aí. O Urso também, né? Que essa série, ela é uma comédia dramática. Não sei se existe esse tipo de termo, dramédia, né? Dramédia, sei lá como é que fala. É muito interessante também, complexo, né? Os personagens são complexos. Então tá aí, pessoal. E outras sugestões, pessoal. Claro que essa veia aí dos animes é com o Erlan, mas se o pessoal tiver aí alguma outra sugestão, a gente está aí aberto para se debruçar aí sobre a cultura pop, para encontrar Deus nessa cultura. É isso. Vambora. Obrigado, ouvinte, por ter ficado aqui com a gente. Pelo visto aí, vocês viram, tem muita novidade, muita coisa boa. Então já segue a gente nas redes sociais. Tamo junto. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.